Pelo amor de Deus, eu preciso de um trabalho. Sou até desesperador quando a gente escuta esse tipo de frase. Graças a Deus, não sou eu quem estou precisando de um trabalho, mas esse é o assunto que vamos falar no episódio 42. Fala, criadores, sejam bem-vindos. E a gente precisa falar sobre algo que vem acontecendo no mercado de trabalho e que para muitos empresários e gestores tem sido um grande desafio. Antigamente as pessoas imploravam por uma vaga de emprego. Quem é da minha época sabe que era assim realmente, e as pessoas aceitavam qualquer oportunidade. Enfrentavam filas enormes para poder fazer entrevista. E eu me lembro que quando eu comecei a procurar por vagas de emprego, realmente era assim, era uma seleção, você ia para vaga de trabalho, tinha várias pessoas sentadas, aguardando também para passar, tinha que chegar cedo, bem mais cedo que o horário para enfrentar a fila, porque era por ordem de chegada. Então, realmente, era algo que as pessoas buscavam realmente uma vaga de emprego e a gente valorizava muito isso, né? E hoje parece que essa realidade se inverteu. Então, antes as pessoas buscavam desesperadamente por uma vaga de emprego e hoje as empresas que estão implorando para conseguir ter bons funcionários. E o mais impressionante, muitas vezes as oportunidades estão aí, mas ninguém quer pegar. E o que está acontecendo? Por que tem tanta gente que entra num trabalho e sai sem um aviso? O que acontece? Eu vejo muitos colaboradores através de redes de franquia que eles começam a trabalhar, eles vão e de repente não aparece mais, não dão satisfação, não falam porque não querem mais, e o quanto isso é impressionante, né? As pessoas estão saindo sem simplesmente um aviso. E um ponto que eu preciso trazer aqui para nossa conversa é a nova atenção das pessoas, principalmente dos mais jovens. Parece que está cada vez mais difícil as pessoas quererem ganhar dinheiro, querer ter sucesso, ter um compromisso. As pessoas até querem ganhar dinheiro, mas elas querem sem esforço, sem ter um chefe cobrando. E será que realmente isso dá conta? Será que isso realmente faz sentido? Será que o mercado realmente é esse? Então, nesse episódio, a gente vai refletir um pouco sobre o futuro do mercado de trabalho, tá? Então, fique comigo até o final desse episódio, porque a gente precisa falar, porque realmente está em desespero conseguir bons profissionais, tá? E no passado era, né, aquela frase, pelo amor de Deus, eu preciso do trabalho. E quem realmente cresceu na época dos anos 90, começo de 2000, lembra que realmente era assim, o quanto era difícil você conseguir uma vaga de trabalho. As pessoas estavam ocupando as vagas, as pessoas ficavam muitos anos dentro das empresas, e o jornal vinha ali com classificado, as pessoas acordavam bem cedinho para sair, bater perna, né, entregar currículo. Eu fiz muito isso também, eu venho de uma cidade pequena, então quando eu comecei a procurar trabalho, eu fui para uma cidade grande e realmente você tinha que ir de loja em loja, de estabelecimento em estabelecimento, deixar o seu currículo ali. Por mais que você mandava através de sites, né, de vagas de emprego, você ainda tinha que ir até o estabelecimento, bater ali, oi, tô precisando de um emprego, posso deixar meu currículo aqui? Então era dessa forma. E quando a gente conseguia uma entrevista, a gente se preparava como se fosse um evento importante, porque realmente é um evento importante, né? Porque naquela época perder um emprego era desesperador. Então quem tinha realmente mantinha-se dentro de um trabalho, só que hoje a realidade mudou, né? As pessoas, elas tinham medo de serem mandadas embora e elas acabavam valorizando as oportunidades que tinham. Então se dedicavam, ficavam anos na mesma empresa, tentava crescer dentro daquele estabelecimento, porque ter um emprego fixo antigamente era uma segurança, as pessoas buscavam por essa estabilidade, né? Só que hoje mudou e mudou muito, muito, muito. A realidade atual é que as empresas continuam lutando para manter funcionários. E agora eu vejo o cenário que a gente tem hoje, empresários quebrando a cabeça, realmente tem empresários que eles chegam a se humilhar para conseguir funcionários. Tem vagas de emprego abertas, tem aquele colaborador, principalmente horário de shopping, que as pessoas não querem mais. Então, você abre uma vaga, você recebe vários currículos, você faz entrevista e quando você contrata, a pessoa fica uma semana, não avisa, não dá satisfação e essa pessoa realmente some, né? E o que é que acontece? A gente não fica sabendo o que aconteceu com essa pessoa, ela simplesmente desaparece. É como se tivesse virado algo combinado. Ah, não gostei, eu vou embora, ou cansei desse lugar aqui, 2, 3 dias, e a pessoa simplesmente vai embora, levanta e vai embora. Então não tem mais aquele comprometimento de antes, né, de assumir responsabilidade, de ter contas para pagar. E aí eu te pergunto, será que essa nova mentalidade vai se sustentar até quando no mercado de trabalho, até quando no nosso mercado, né?
Será que essa ideia de, ai, se eu não gostar eu saio, ai, se realmente não é para mim, então vai levar a algum lugar? Porque no começo pode ser que você não goste. Muitas das vezes, os jovens que estão saindo para o mercado de trabalho, 18, 20, 25 anos e nunca teve experiência. Então ele tem que pegar aquela oportunidade que aparece, mas não é isso que acontece, a realidade é totalmente diferente. Então eu não tenho experiência, eu ainda sou exigente naquilo que eu quero, e se eu for hoje e eu não gostar, amanhã eu não te dou nem satisfação do que acontece. E a pessoa ela fica ali, né, pulando de trabalho em trabalho, onde acaba sujando a carteira, né, porque é pouco tempo que essas pessoas ficam. Então é um monte de gente pula de um emprego para o outro, sem criar uma experiência, sem construir uma carreira, e daqui a pouco, quando realmente eles decidirem, né, a ter essa responsabilidade, a querer realmente algo mais sólido, será que vai ter essas opções? Será que vai ter essas oportunidades quando a gente olha, né, para uma carteira de trabalho? E eu vejo que isso acontece dentro dessa nova geração e é uma falta de comprometimento. E claro, eu não estou aqui para criticar ninguém, tá? Mas a gente precisa falar sobre essa característica e é algo que vem crescendo muito mesmo. Muita gente não quer assumir responsabilidades. Então tem o adulto lá de 22 anos que ele passa por um processo de entrevista comigo, eu sou formada em gestão de pessoas, que você vê que o cara não tem responsabilidade, ele continua morando com pai e mãe, ele não tem um boleto para pagar, é o cara que joga videogame, que ele fala que o hobby dele é esse tipo de gente. Então assim, eu com 18 anos, eu já tinha assumido muitas responsabilidades, eu não estava na casa dos meus pais, já pagava aluguel, me virava sozinho. Então a realidade de antigamente era outra, só que hoje as pessoas estão com 25, 26, 27, 30 anos dentro da casa de pai e mãe. E é por isso que essas pessoas acabam não assumindo um compromisso, né? Então o que se antes era um medo ficar desempregado, hoje o medo parece, né, realmente ser a falta de compromisso. Então o medo que a gente tinha antes, hoje eles não estão nem aí, né? E quantas pessoas você conhece que diz, ai, não quero ter um chefe, ai, não quero bater ponto, eu não quero ser cobrado por ninguém. E essa geração realmente é isso, eles não querem, né? E ao invés de entrar no mercado de trabalho e tentar encontrar outras formas de ganhar dinheiro, às vezes, ou até empreender. Então, primeiro você constrói uma carreira, que foi o que eu fiz, eu trabalhei durante muitos anos sendo CLT e depois eu fui empreender, depois eu fui construir a minha empresa, que eu tenho hoje de consultoria, graças a Deus, muita dedicação, mas lá atrás eu precisei trabalhar para conseguir me manter e chegar, que é a grande realidade de muitas pessoas que se tornam empreendedores, só que a geração eles querem ganhar dinheiro. E aí o que entra? Vem os famosos joguinhos online, as plataformas de aposta, né? Então vem isso, né? Os vídeos prometem dinheiro fácil, esse tipo de casa de aposta. E não me leve a mal, tá? Eu sei que existem muitas pessoas que vivem disso e fazem dar certo, mas é que a grande maioria está apostando em algo sem planejamento, sem uma estratégia, em algo que é uma furada. Tem muita gente perdendo dinheiro com esse tipo de plataforma. Então a pessoa ela vai lá, ela ganha 30 reais, 50 reais, chega a ganhar até 100 reais. Então para o jovem ele acha que isso aqui para mim tá ótimo, amanhã eu tento de novo, se eu ganhar ótimo, se eu perder tá ótimo, porque ele não tem responsabilidades, ele não tem conta para pagar, ele não tem um sonho, ele não tem um planejamento das coisas darem certo. E aí o que acontece? Se uma pessoa passa o dia inteiro no celular, achando que está trabalhando, mas no final do mês ela não tem dinheiro para comprar um lanche, mas ela tem o pai e a mãe que dá. Então, para ela não precisa ter, né? Para que eu vou assumir a responsabilidade de ter um emprego tradicional? Esse tipo de pessoa que está ali em casa, que não quer uma rotina, que não quer regras, que não quer pressão, realmente vai ser difícil ela conseguir se manter dentro de uma empresa, porque empresas têm regras, empresas têm horário para ser cumprido, vai ter pressão de chefe, vai ter rotina. E eu te questiono, será que essa mentalidade do mercado está preparando essa geração para um futuro? Qual que é o futuro dessa nova geração, né? E o que as empresas precisam começar a fazer para atrair e reter os talentos? Agora, é as empresas e os empresários que precisam tentar segurar e manter esses bons colaboradores. Porque a verdade é que o mercado mudou. E se as empresas não se adaptarem a essa realidade, a não pensar em trazer formas de reter esses talentos dentro da empresa, de valorizar esses colaboradores, vai continuar sofrendo. E o primeiro ponto que a gente pode trazer é propósito. Hoje as pessoas não querem só um salário. Quem está trabalhando, a pessoa não quer só um salário. Ela quer se sentir parte do negócio. Então, quando eu vejo bons colaboradores, aquela pessoa que sonha em crescer, se desenvolver, que pensa em ser um gerente, e às vezes ela está ali por um propósito, de querer algo mais na vida dela. Então, não é somente trabalhar, ir para casa, ela quer realmente estar em um ambiente, em um lugar onde ela possa crescer, em um lugar que faça diferença. Então, é preciso a empresa
empresa ter um propósito, né? Tanto ela e quanto olhar para o lado dos colaboradores e entender qual que é o propósito, o que essas pessoas que estão ali por trás estão buscando, né? E ter uma cultura organizacional forte para fazer com que o ambiente saia de um ambiente tóxico, onde ninguém aguenta trabalhar naquele ambiente, que tem pessoas fofoqueiras, que tem pessoas que enchem o saco, que não tem uma cultura a ser seguida, realmente faz com que essas pessoas não queiram estar dentro dessa empresa. Então, fortalecer a cultura organizacional do seu negócio, do ambiente em que você está, faz com que as pessoas queiram crescer. Outro ponto é capacitação e treinamento para essas pessoas. Então, prepare os seus colaboradores. Se você sente que o seu colaborador ele tem um desempenho para virar um gerente, capacite ele, você está vendo ele evoluindo. Então, a gente precisa ter, né, esse caminho dentro de uma empresa e esse reconhecimento, olhar para essas pessoas que se destacam. Ai, Denise, mas não vai ser todos os colaboradores? Exatamente, não vai ser todos os colaboradores. Ninguém é igual a ninguém. E graças a Deus, né? Porque imagina um bando de colaborador, tudo ruim dentro de uma empresa, acaba com o negócio. Então, vai ter aquelas pessoas que vão realmente se destacar, que não vai ser acomodado, que vai assumir responsabilidade. Então é importante a empresa entender e manter esse equilíbrio. Então eu tenho essa pessoa aqui, qual que é a função que eu vou desenvolver, o que eu posso criar aqui de crescimento, de reconhecimento para essa pessoa. E quando a gente fala em reconhecimento, não é somente o dinheiro, tá? A gente pode reconhecer o colaborador de várias formas, já trouxe em outros episódios, e se você quiser bater um papo sobre isso também, me chama lá no Instagram, Denise Franquia, que a gente pode conversar sobre isso e trazer algo que faça com que você consiga reter essas pessoas dentro da empresa, que ela tenha orgulho de vestir a camisa, né? Ninguém é obrigado a vestir a camisa da sua empresa, ninguém coloca uma arma na cabeça do colaborador para ele começar dentro do estabelecimento e se manter ali, mas a partir do momento em que ele está, a gente precisa fazer com que realmente ele seja reconhecido, com que ele vista a camisa, com que ele jogue no mesmo time que a gente, para que a gente realmente consiga alcançar bons resultados, né? E agora o que a gente pode esperar do mercado de trabalho é algo que, né, começa a dar um medo, assim, né? Porque se de um lado a gente tem empresas tentando reter talentos e do outro temos uma geração cada vez mais, né, avessa ao compromisso, aquelas pessoas que não querem, o que vai acontecer quando essa geração perceber que nem todo mundo vai enriquecer do dia para noite, que as plataformas de joguinho estão aí e que vão tirar muito dinheiro deles, que é isso que a grande maioria faz. E a pessoa vê, mas a fulana de tal, a influenciadora grande, a famosona lá, a Virgínia, ela fala, ela joga, mas a menina ela tem um império por trás, ela faz toda uma outra coisa, ela ganha em cima, ela tem ganhos em cima de aposta que perde, então as pessoas acabam vivendo essa ilusão de que vão ter a vida daquele influenciador grande apenas por joguinhos de aposta. Então a gente precisa avaliar e tomar muito cuidado com essas pessoas que estão vindo dentro, né, para a nossa empresa. E é um dos pontos que eu falo também em entrevista, é buscar, é perguntar se essas pessoas têm vícios em jogos, se jogam esse tipo de coisa, porque você sabe que uma pessoa viciada ali, a gente não sabe o que pode acontecer, o que ela pode fazer dentro do nosso negócio, de que forma que ela vai usar o salário dela. Eu também gosto de reconhecer e entender muito isso, né? Se a pessoa tem compromisso, se vai ajudar nas contas de casa, porque você entende qual que é a responsabilidade que esse profissional vai ter, né, dentro da empresa. E a gente precisa falar sobre construir uma carreira sólida, né, dentro de uma empresa, não digo assim sólida, porque, né, ninguém vem para ficar 100 anos dentro de uma empresa, mas que antigamente as pessoas ficavam 25, 30, 40 anos. Eu tenho um tio que ele chegou a se aposentar dentro de uma empresa que ele trabalhou por muito tempo assim, e aquilo era a vida dele, ele vivia daquilo ali, né? Eu também passei por uma empresa onde eu fiquei 11 anos, meu esposo também tem um tempo de carreira dentro da empresa que ele está, e antes a gente buscava por isso, por realmente estar ali, crescer, se desenvolver e estar junto daquele negócio, até para quando você sair buscar novas oportunidades, você ter, né, a sua carteira, você ter um currículo ali legal. E aí os jovens não estão preocupados com isso, então a gente precisa, como profissionais, como empresários, entender que a gente precisa mudar, se atualizar para conseguir reter esses talentos que vêm. E os que a gente tem dentro da empresa, ter esse olhar, né, de que a pessoa está se desenvolvendo, o que eu posso fazer, essa daqui assumir responsabilidade, ter esse olhar de reconhecimento para essas pessoas, né? Então a gente não pode ficar esperando somente, né, esses jovens que estão aí no mercado de trabalho, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro, o que eles querem, porque a grande maioria não querem muita coisa séria, não querem responsabilidade.
Então era isso que eu tinha para falar sobre o episódio de hoje, né? Antes a gente implorava por uma vaga de trabalho e hoje a realidade não é essa. Eu vejo vários empreendedores desesperados, buscando gerentes de loja que o pessoal não quer trabalhar, as pessoas que contratam não ficam 1 ou 2 semanas, apenas, né, tem uns que dá satisfação, outros só mandam uma mensagem falando que não vou ir mais a partir daquele dia ali. Então, assim, ninguém quer assumir esse compromisso que antigamente era algo que era implorado por uma vaga de trabalho mesmo. Então, eu quis trazer esse tipo de conteúdo pra gente falar, debater e até quero saber sua opinião sobre o mercado de trabalho, tá? Como que você acha que vai ser o futuro do mercado de trabalho? Se ele vai piorar ou se vai chegar algum momento que ele vai melhorar, vai ter uma melhora. Então é esse o episódio que eu trouxe hoje para você. Se fez sentido, compartilha com os seus amigos, manda para aquele empresário que está sofrendo com contratação de colaborador, porque não é só ele, tem outros aí. E para aquele jovem que acha que vai ficar milionário sem sair do quarto, aquela pessoa aí, aquele seu primo, aquela pessoa realmente que você vê assim, ele precisava conseguir uma vaga de trabalho, mas ele fica em joguinhos, manda para essa pessoa entender também, né? Quem sabe a gente consegue mudar a cabeça dela. E é isso, um beijo e até o próximo episódio.